Boa noite. Em primeiro lugar, agradeço a Deus e a presença de todos que nos assistem pelas redes sociais, Facebook e YouTube. O nosso muito obrigado. Vamos dar início à 14ª sessão ordinária de 28 de setembro de 2020. Em cumprimento à resolução número 115, convido o vereador Murilo para fazer a leitura do... Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que completa todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem levante se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Solicita ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Carlos Murilo dos Santos, presente. Claudenir Donjane, presente. Jairo Leandro Dorigan, presente. João Batista Paula, presente. José Aparecido Mendes Ramos, Presente. José Carlos da Cruz, presente. Regina Aparecida da Silva Costa, Presente. Renata Brigatti Lavarce, Presente. Ronaldo de Oliveira Santos, presente. Atingido o quórum de instalação em nome de Deus. Atingido o quórum de instalação, em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da 13ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2022. ata da 13ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2022. Aos 14 dias do mês de setembro do ano de 2022, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal foi instalada a 13ª sessão ordinária do ano de 2022. No horário previsto para o início dos trabalhos, assumiu a presidência da mesa a senhora vereadora Regina Aparecida da Silva Costa. Ocupou o cargo de primeiro secretário o vereador Carlos Murilo dos Santos e de segundo secretário o vereador José Aparecido Mendes Ramos. A senhora presidenta cumprimentou a todos e, conforme a resolução número 115, foi feita a leitura do trecho da Bíblia pela senhora presidenta. Seguindo, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores, constatando a presença de todos edis que assinaram o livro de presença. Atingindo um quórum de instalação, a senhora presidenta, em nome de Deus, declarou aberta a sessão. Iniciando o expediente, solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da 12ª sessão ordinária realizada em 24 de agosto de 2022. Colocada em única discussão, requeriu dispensa das atas que estavam na pauta o vereador Johnny. Aprovado pelo plenário, colocada em única votação, a ata da 12ª sessão ordinária e 18ª sessão extraordinária, as mesmas foram aprovadas por unanimidade. Não havendo mais matérias destinadas ao expediente, a senhora presidenta suspendeu a sessão por 3 minutos. Reiniciando os trabalhos na ordem do dia, a senhora presidenta solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Havendo quórum, declarou aberto a ordem do dia, solicitando ao mesmo que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 10/2022. Colocada em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra. Colocada em segunda votação, o projeto de lei complementar número 10/2022 foi aprovada por 5 votos favoráveis, recebendo 3 votos contrários. A seguir, a senhora presidenta solicitou ao segundo secretário que fizesse a leitura da ementa do projeto de lei complementar número 12/2022. Colocado em segunda discussão, nenhum vereador usou a palavra.
Colocado em segunda votação, o projeto de lei complementar número 12/2022 foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias destinadas à ordem do dia, a senhora presidenta declarou aberto o uso da tribuna. Nenhum vereador usou a palavra, e como não havia mais nada a tratar, a senhora presidenta encerrou a sessão, cuja ata, se aprovada em plenário, vai assinada pela senhora presidenta. Câmara Municipal de Mirassolândia, 14 de setembro de 2022. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 15/2022. Autoria dos vereadores José Aparecido, Jairo, Murilo, Regina, Preto e José Carlos Cruz. Requerimento número 15/2022. Senhora Presidenta, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores que esta subscrevem com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, requer a excelentíssima chefe do Poder Executivo que elucide o seguinte: quantos cargos há de coordenador do CRAS? Quem são os funcionários contratados? Os funcionários contratos? Onde estão lotados? Qual o seu grau de instrução dos funcionários? Possuem graduação superior? São funcionários comissionados? Quais as empresas terceirizadas que exercem contrato com a Prefeitura na área social e quais os cargos? Justificativa. Estes edis estão sendo cobrados pela população querendo esclarecimentos quanto à gestão pública, assim para que possamos elucidar as dúvidas, nas quais temos a certeza de que tudo ocorre na maior lisura. Requeremos os devidos esclarecimentos. Assim, clamamos a Vossa Excelência pelas referidas informações em forma de requerimento. Desta forma, esperamos desde já poder contar com os demais vereadores para aprovar o requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 29 de agosto de 2022. Regina Aparecida Silva Costa, vereadora. Claudelito Anjone, vereador. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Carlos Murilo dos Santos, vereador. Jair Leandro Urigan, vereador. José Carlos da Cruz, vereador. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento número 16/2022. Autoria, vereadores José Cruz, José Aparecido, Jairo, Murilo, Regina e Preta. Requerimento número 16/2022. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores que estes subscrevem com assento nesta Casa de Leis, amparado nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requerem a excelentíssima chefe do Poder Executivo, conforme o inciso 9 do artigo 8º da Lei Orgânica Municipal, que forneça as seguintes informações sobre os assuntos referentes à administração. A. Qual o jornal oficial contratado pelo município? Qual a forma de contratação? Qual o valor mensal? Requeremos cópias do contrato celebrado. B. Quais os serviços prestados pela empresa Folha de Frutal Publicações, CNPJ 07 781 240 0001 10. Qual a forma de contratação? Qual o valor mensal? Requeremos cópia do contrato celebrado, a comprovação dos serviços prestados e a apresentação das notas fiscais. C. Quais os serviços prestados pela empresa Soluções Publicidade Legal e Consultoria LTDA? Qual a forma de contratação? Qual o valor mensal? Requeremos cópia do contrato celebrado e comprovação do serviço prestado e apresentação das notas fiscais. D. Quais os serviços prestados pela empresa Fernando César Torres, CNPJ 02 417 080 000100? Qual a forma de contratação? Quais os valores pagos?
Requeremos cópia do contrato celebrado e a comprovação do serviço prestado e apresentação das notas fiscais. E quais os serviços prestados pela empresa Maria Isabel Botassini Torres, 12168170819, CNPJ 21 683 802 0001 13. Qual a forma de contratação? Quais os valores pagos? Requeremos cópia do contrato celebrado e a comprovação do serviço prestado e a apresentação das notas fiscais. F. Quais os serviços prestados pela empresa GS de Queiroz Serviço de Comunicação e Mídia, CNPJ 16 983 175 0001 04. Qual a forma de contratação? Qual o valor mensal? Requeremos cópia do contrato celebrado e a comprovação do serviço prestado e a apresentação das notas fiscais. Justificativa. Esses edis estão sendo inquiridos pelos munícipes que, como estão sendo utilizados recursos públicos, assim diante da ausência de juntadas as notas fiscais no site da Prefeitura Municipal, pleiteamos através deste requerimento todos os documentos solicitados, para que possamos informar como está sendo gasto o dinheiro do povo, na qual temos absoluta certeza que será respondido com a maior clareza, haja vista que não há motivos para esconder diante da lisura que trabalha o Poder Executivo. Desta forma, esperamos desde já poder contar com os demais vereadores para aprovar o requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 29 de agosto de 2022. José Carlos da Cruz, vereador. Carlos Murilo dos Santos, vereador. Claudenir Tonjani, vereador. Jairo Leandro Dorigan, vereador. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Regina Aparecida da Silva Costa, vereadora. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao segundo secretário que faça a leitura do requerimento número 17/2022. Autoria dos vereadores José Aparecido, Jairo Murilo, Regina Preto. Requerimento número 17/2022. Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores. Os vereadores que essa subscrevem, com assento nessa Casa de Leis, amparados nos termos do artigo 118, parágrafo único, a linha B, do Regimento Interno, requerem à excelentíssima chefe do Poder Executivo que esclareça as seguintes questões. A. Qual o valor total de gasto pelo município para a realização da festa de peão realizada 18 a 20 de agosto de 2022? B. As despesas ocorreram com verbas próprias? C. Requer a apresentação de todas as notas fiscais pagas pela Prefeitura Municipal. Justificativa. Os parlamentares dessa Casa de Leis estão sendo procurados pelos munícipes que querem uma explicação. Assim como representantes do povo, precisamos de tais documentos para que possamos informar aos representados. Desta forma, esperamos desde já poder contar com os demais vereadores para aprovar o requerimento. Plenário Prefeito Walter Lima, 29 de agosto de 2022. Carlos Murilo dos Santos, vereador. Jairo Leandro Dorigan, vereador. Claudenir Tonjani, vereador. Regina Aparecida da Silva Costa, vereadora. José Aparecido Mendes Ramos, vereador. Coloque em discussão. Coloque em votação. Aprovado. Solicita ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei complementar número 13/2022. Autoria Executivo Municipal. Projeto de lei complementar número 13/2022. Inclui no perímetro urbano áreas que especifica e dá outras providências. Célia Aparecida Fiamengue dos Santos Matos, prefeita do município de Mirassolândia, estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por leis, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º.
Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra contígua ao perímetro urbano com área de 4,821 hectares de terras, objeto da matrícula número 41.230 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Luiz Carlos Rossi. Artigo 2º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de 4,16,4175 hectares de terras, objeto da matrícula número 41.355 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Maurício Tamarindo. Artigo 3º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de 2,03,5850 hectares de terras, objeto da matrícula número 41.358 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Antônio Carlos dos Santos. Artigo 4º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de 2,6600 hectares de terras, objeto da matrícula número 64166 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Carlos César Zordan Geraldo. Artigo 5º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra contígua ao perímetro urbano com área de 5,1604 hectares de terra, objeto da matrícula número 65.306 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor João Poncho Sobrinho. Artigo 6º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra contígua ao perímetro urbano com área de 2,0700 hectares de terras, objeto da matrícula número 55.285 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Valdeci Rosseto. Artigo 7º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra contígua ao perímetro urbano com a área de 2,5004 hectares de terra, objeto da matrícula número 55.286 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Amarildo de Oliveira. Artigo 8º. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra contígua ao perímetro urbano com área de 2,4600 hectares de terras, objeto da matrícula número 65.285 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Adelso Barbosa. Artigo 9. Fica incluído no perímetro urbano de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de 2,4200 hectares de terras, objeto da matrícula número 64.110 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade de Maria Aparecida Gutierre Tiene. Artigo 10. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de 2,3681 hectares de terra, objeto da matrícula número 14.388 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Bianor Paulo de Oliveira Melo. Artigo 11. Fica incluído no perímetro urbano de Mirassolândia, do município de Mirassolândia, uma gleba de terra de expansão urbana com área de 2,60.90 hectares de terras, objeto de matrícula número 35062 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Henrique Rodrigues. Artigo 12. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de
2,4200 hectares de terra, objeto da matrícula número 31444 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Luiz Carlos Marques Reis. Artigo 13. Fica incluído no perímetro urbano do município de Mirassolândia uma gleba de terra de expansão urbana com área de 4,59,80 hectares de terra, objeto da matrícula número 56541 do Oficial de Registro de Imóveis de Mirassol, Estado de São Paulo, de propriedade do senhor Kleber Eduardo Pereira da Cunha. Artigo 14. Integram a presente lei os memoriais descritivos plantas dos imóveis georreferência 12, anotação de responsabilidade técnica RT, número 280272306220621973 em anexo. Artigo 15. As despesas de execução da presente lei correrão por conta de dotação própria do orçamento vigente. Artigo 16. A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada disposições ao contrário. Mirassolândia, 22 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamengo dos Santos Matos, prefeita de Mirassolândia. Exposição de motivos. Projeto de Lei Complementar 13/2022. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal, nobres vereadores. O presente projeto tem por objetivo expandir o perímetro urbano da cidade, seja mediante inclusão de áreas contíguas, como também de núcleos de expansão urbano, onde se verifica o crescimento populacional e uma iminência e necessidade. O crescimento populacional registrado nos últimos anos em diversos núcleos habitacionais, bem como a necessidade de atender essas demandas, de edificar casas, abrir ruas, instituir áreas institucionais e de uso público, de regularizar loteamentos já instalados no perímetro urbano do município. Esse último, via programa REURB, demanda a adotação de medidas tendentes à normatização e regularização destas áreas. A inércia em adotar medidas tendentes a propiciar a regularização de loteamentos existente ou em permitir que novos loteamentos se instalem para que então a cidade cresça de maneira legalizada. Significa negligenciar a realidade que revela diariamente. O projeto pretende regularizar loteamentos já existentes, pretende também permitir que novos loteamentos sejam abertos para atender a demanda e a necessidade de crescimento da nossa cidade. O Executivo faz seu papel em evidenciar esta realidade e trazer à tona a necessidade de aumento do perímetro. Não se pode fechar os olhos para a realidade que se mostra sob pena de negligência, em manifesta cegueira voluntária, que permitirá não só um crescimento desordenado, mas também ilegal, tal qual ocorreu nas cidades vizinhas. Mirassolândia também experimentou um crescimento populacional nos últimos 5 anos. Ipiguá e Bálsamo cresceram exponencialmente, e isto graças à expansão do perímetro urbano. A mesma marcha deve ser adotada por Mirassolândia. Há um aumento na demanda por moradias, sabemos que a procura de casas para morar e alugar é da inexistência. Sabemos que várias pessoas procuram residir em Mirassolândia, mas desistem porque não existem casas para vender ou alugar. E a respeito de existirem lotes, não são em preços acessíveis. A existência de mais e novos loteamentos permitirá também um aquecimento no mercado imobiliário e com isso um aumento na oferta de lotes para aqueles que aqui queiram edificar suas moradas, o que, via de consequência, contribuirá com o desenvolvimento econômico, comercial e financeiro de nossa cidade. É necessário o aumento do perímetro para que novas edificações sejam feitas para abrigar novos moradores. É preciso pensar no crescimento de nossa cidade e garantir que isto ocorra. Também é pública a notória a existência de moradias em locais que necessitam a regularização perante os órgãos públicos e oficial de registro de imóveis, seja via REURBs,
e outras modalidades, o que, para tanto, o perímetro precisam compor o perímetro urbano para depois obterem escrituras de registro. Estes loteamentos não serão regularizados se antes não integrarem o perímetro urbano. É consabida a intenção de diversos proprietários de lotearem suas propriedades, sejam os lotes ou chácaras, contribuirão para o crescimento populacional, gerando de emprego, aquecimento no comércio local, para que isso ocorra de maneira correta e dentro da legalidade necessária. Primeiro, que suas áreas passem a integrar o perímetro urbano, seja como áreas contíguas ou de expansão urbana. Registre-se que a integração ao perímetro urbano é o primeiro passo para que loteamentos sejam feitos de forma legal e regular e que para que aqueles que existentes sejam regularizados. Sem a inclusão destas áreas no perímetro urbano, não há como existir novos loteamentos regulares e tampouco será possível regularizar os que já existentes. Lembramos aos nobres vereadores que a aprovação de novos loteamentos ou a regularização dos que já existentes depende da obediência de várias normativas, dentre elas a Lei Federal número 6.666/79, da aprovação municipal, estadual, federal, conforme o caso de licenciamento ambiental, de aprovação junto aos órgãos competentes, como Gurapuabo, Grupo de Análise de Aprovação de Projetos Habitacionais do Estado de São Paulo, do registro em cartório, sendo certo que o ingresso no perímetro urbano é o primeiro passo dos muitos que virão para crescimento legalizado em uma cidade. Nesse sentido, peço apoio aos nobres vereadores na aprovação da propositura. Sem mais, renovo o protesto em consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Mirassolândia, 22 de agosto de 2022. Célia Aparecida Fiamém dos Santos Matos, Prefeita Municipal. Encaminho às comissões para emissão de parecer. Não havendo mais matéria no expediente e como não há matéria na ordem do dia, declaro aberto o uso da tribuna para explicação pessoal. O vereador que desejar pode fazer uso. Nada mais havendo, encerra a presente sessão e que todos tenham uma boa noite.